Boa noite a todos. Eu quero agradecer a possibilidade de falar um pouco ao longo desse nosso seminário sobre o tema que gentilmente me foi proposto pela professora Loiane e pelo professor Arthur, que diz respeito à importância da formação docente para o sucesso de um curso participativo, a capacitação docentes do ensino superior, e tendo a oportunidade de dividir esse painel com a professora Juliana Ferrari, que é sempre uma presença que nos inspira. É realmente uma alegria, Juliana, poder falar na sequência. Eu vou aproveitar alguns dos seus insights aqui, que vão facilitar também um pouco o meu trabalho. Agora, a perspectiva que eu quero estabelecer no início dessa exposição, para definir para ela um propósito que nos permita avaliar um início, meio e fim da ideia a ser desenvolvida, é compreender a proposição da formação docente a partir de um ponto de vista estrutural. Este ponto de vista estrutural parte de um instrumento estrutural e estruturante que é o projeto pedagógico de cada curso, esclarecendo essa ideia ou essa premissa como ponto de partida. Não acredito, senão em uma possibilidade muito limitada, se não quase ingênua, de nós estimularmos o ensino participativo ou qualquer metodologia ativa ou qualquer metodologia de inovação ou experimentação pedagógica dentro dos cursos superiores, quando não temos em mente que as estruturas através das quais estes cursos se desenvolvem podem ser estruturas absolutamente enclausurantes do desenvolvimento da experiência docente. Quando não há diálogo, seja institucional, seja individual ou coletivo dos professores, com os projetos pedagógicos que fundam estes cursos, e a bem da verdade, é muito mais comum que haja uma completa alienação no desenvolvimento real dos cursos em relação a esses projetos. O professor Lucia ontem falou dos projetos ocultos. É importante resgatar isso aqui. As iniciativas metodológicas, mesmo que incentivadas institucionalmente, elas estão inscritas ou podem estar inscritas em uma moldura enclausurante que limita essas atividades a um quase voluntarismo, cujo nível de impacto é sempre muito limitado, é sempre muito superficial e pode ser, inclusive, contraproducente, porque trabalha na direção contrária das expectativas. E não apenas das expectativas dos professores, mas pode ser das expectativas da própria instituição ou da expectativa dos alunos. Porque quando nós partimos da premissa de que os alunos esperam estas metodologias participativas e ativas, nós podemos estar partindo de uma premissa bastante equivocada e com um certo grau de ingenuidade blasé. Por isso, a minha proposição é desenvolver aqui um argumento que está
situado nos projetos pedagógicos, um argumento, portanto, que eu estou denominando de estrutural. Pretendo identificar, numa primeira metade desta exposição, que tipo de projeto e que tipo de problema nos projetos conduzem à realidade que nós temos de um isolamento docente em relação ao planejamento coletivo, de uma alienação em relação aos próprios projetos pedagógicos e de um ambiente que é muito pouco aeróbico, digamos dessa forma, para o desenvolvimento destas metodologias participativas e ativas. Entretanto, isto não pretende ser proposto aqui como um elemento de pessimismo ou um dado apocalíptico. Se as coisas estão no nível estrutural, portanto não há muito mais o que fazer. Ao contrário, se nós tivermos a capacidade de identificar a natureza do problema e onde ele se encontra, aí sim temos uma possibilidade de intervenção mais efetiva e mais real. Então, ela é a partir dos projetos pedagógicos, é isso que eu quero procurar demonstrar aqui. Bem, depois da exposição, Caio Lara, esse é o máximo de efeito que eu consigo. Desculpe, Lara. Depois da exposição do professor Caio sobre o Preza, bem, eu venho com um PowerPoint de fundo preto e com este barulhinho tosco. Mas vamos lá. Depois você me ensina como é que a gente vai. E com muito texto, mas vamos aqui. Eu gostaria, este é um artigo em desenvolvimento do qual eu inserio umas passagens para nos permitir uma reflexão. A qualidade de ensino como hipostasia. A hipótese que eu quero colocar aqui desde o início é que, ainda que tenhamos tido, e é inegável que tivemos avanços a partir dessa nova fase em que os cursos de Direito procuraram se enquadrar a partir de 1994, com a portaria 886, esta expressão de qualidade de ensino se tornou para nós qualquer coisa de reificada. É uma substância que se perdeu. Nós não sabemos ao certo a que estamos nos referindo. Mas todos buscamos essa qualidade e queremos essa qualidade como um desafio. Mas a significação dessa qualidade ainda ou talvez nunca tenha deixado de ser, um grande problema de diagnóstico para nós. Exatamente sobre o que estamos falando. Ainda vigora fortemente nos cursos de Direito brasileiro, aí reside a hipostasia, a crença de que essa qualidade é construída com professores titulados, qualificados, uma carga horária suficiente e uma infraestrutura adequada. A portaria 886, que já foi um grande avanço em relação a isso, estabeleceu essas dimensões e esses tripés. Então, um tripé que fala sobre o projeto, um outro pilar que fala sobre o corpo docente, um outro pilar sobre a infraestrutura. E qualquer coisa que seja esta qualidade ou que venha a renascer está situada entre estes pilares do tripé. Essas exigências, entretanto, são premissas e não devem ser expostas em metas educacionais ou de formação. Eu acho que o grande problema é que estamos considerando o mínimo como o máximo. Estamos procurando, no mínimo, aquilo que seria o máximo do que entenderíamos como a qualidade que devemos buscar nestes cursos. Um corpo docente titulado, é isso que quero dizer, com uma carga horária alocada que seja adequada e uma infraestrutura que permita o desenvolvimento destes projetos, não é o máximo de qualidade de nenhum curso, é o mínimo para que este curso possa funcionar. Entretanto, não temos trabalhado esse discurso desta forma. Temos substituído
o mínimo, o máximo por aquilo que na realidade é o mínimo. E isto é uma hipostasia. Então, nós mudamos a substância da coisa. A compreensão de que a qualidade dos cursos está circunscrita neste tripé e nada mais, muitas vezes reflete o ponto de vista vetusto do ensino jurídico em que os professores regem-no isoladamente das suas cátedras. Portanto, se os professores são titulares, se essa infraestrutura é adequada e a carga horária está bem alocada, numa carga horária generosa ou pelo menos razoável, bem, agora as coisas vão funcionar, porque daí para frente é apenas com os professores e aquilo que sabem fazer. Onde foi assim? Discutir? Não, deixa lá. Para mostrar que eu sei, eu, pelo menos colocar o som. Vamos lá. Esta expressão eu aprendi com o Dr. Sérgio. The sage on the stage. Vamos explicar um pouco isto aqui. Me corrija se eu estiver errado na interpretação. A questão, portanto, na qual eu termino o slide anterior, diz respeito a, compreendidas essas três dimensões, ou os três pilares desse tripé, que são mínimo, mas temos entendido como máximo, daí para frente as questões são com o professor. Daí para frente são com esta figura que desenvolverá aquilo que é a qualidade do curso. É a concepção do sábio no palco. É com ele agora que as coisas acontecerão. As relações, entretanto, que se constituem a partir desta concepção, que está na base de muitos dos nossos projetos, é que as relações entre professores e os planos de ensino que estes professores possuem, os alunos que os recebem, elas são relações cortadas, são relações compartimentalizadas. Não há relação entre os professores entre si, porque cada qual é o sábio no seu palco particular. Esse palco não é dividido, cada professor o assume de maneira sequencial, então sai um professor, entra o outro, mas nunca estão todos no mesmo palco, porque senão este brilho e esta interação não acontecerá. Não há relação entre os professores e, em termos mais caricatos, jamais há uma relação entre os professores nessa concepção e a gestão institucional, senão uma relação administrativa que deve ser mínima. Portanto, a alocação desta carga horária, a distribuição destas turmas, a questão se eu aumentarei minha carga horária para o próximo semestre ou não, se o prazo institucional para a entrega das notas está sendo ou não obedecido, se eu terminei a minha revisão de prova a tempo. A relação é meramente administrativa com a gestão. Ela não tem sido, ao longo desses anos, uma relação de proposição, em que esta coordenação, em que esta gestão seja efetivamente uma gestão de condução pedagógica, que seja de proposição de metodologia ou de discussão dos projetos. Eu considero sempre sintomático que nós tenhamos, ao longo dos projetos que vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos no Brasil, sempre uma coordenação específica para o tema pedagógico, e muitas vezes esta coordenação, na maneira que nós incluímos isso nos projetos, felizmente essa não é a experiência que nós já vimos na TV, infelizmente essa não é a experiência que temos aqui. Mas muitas vezes as coordenações pedagógicas existem pela delegação de temas que a própria coordenação de curso não trata e não quer tratar com seus professores. Ou seja, como é que devem ensinar, como é que podem ensinar, que tipo de diálogo pedagógico nós queremos construir. Isto precisa estar sempre ligado a este centro que é a coordenação e a gestão do curso, que não pode ter uma tarefa na cabeça
dos próprios gestores e dos seus professores meramente administrativa. Ela tem que ser uma liderança intelectual, uma liderança pedagógica, em que efetivamente estejam integradas as coordenações pedagógicas e todas as organizações que estejam presentes dentro dos cursos. O resultado desta quebra de relações, que muitas vezes não se constituem dentro dos cursos, é um profundo isolacionismo docente, do qual se reforça uma grave compartimentalização disciplinar, a qual daí não é somente uma compartimentalização epistemológica. Ela é compartimentalizada porque este professor é do constitucional, aquele é do tributário, aquele é do administrativo. Existe aí uma compartimentalização que acaba sendo atitudinal. Na atitude da gestão em relação aos seus professores, dos professores entre eles e dos professores em relação à gestão, há também uma compartimentalização. Estão todos nos seus respectivos quadrados invisíveis. E o projeto não acontece aí. Ele existe como um papel, mas ele não acontece num ambiente não relacional, num ambiente isolacionista. Professor Arthur. Então façamos aqui esta crítica da razão docente pura, digamos dessa forma. São 3 os problemas que eu colocaria para fazer esta crítica da razão docente pura. O reforço do isolacionismo com estes projetos que não acontecem e do individualismo da razão docente, a qual basta a si mesma. A professora Juliana mencionou isto aqui. Eu sei o que fazer porque eu me formei em Direito. Eu sou graduado, porque tenho o mestrado e o doutorado, e eu sei exatamente daí para frente como eu ensino. Eu sei o que eu vou fazer. O indiferentismo em relação aos resultados do ensino, no qual a dificuldade, não raro, a incapacidade de aprendizado e diálogo em sala entre professor e aluno serão devidos sempre aos problemas e limites dos alunos. Eu não me preocupo, portanto, com o resultado. Se há algum problema no resultado, o problema não é meu. O problema, o aluno não leu o suficiente, ele falta demasiado, ele não rende de maneira nenhuma. O problema, às vezes, é mais grave na cabeça do professor, de acordo com esta concepção, de lúdica, mais real, da crítica da razão docente. O problema é do ensino médio brasileiro, que não vale nada. E os alunos chegam sem nenhuma base. Esses discursos são correntes. Esses discursos não são criados de tal maneira que não ouçamos isso cotidianamente. Ademais, trata-se de uma indiferença que é constitutiva, porque a indiferença do professor, ela é provocativa da indiferença com que o aluno responde a essa mesma indiferença também. Isso reforça apenas esse indiferentismo. O professor indiferente em relação aos resultados, ele provoca imediatamente a indiferença do aluno em relação à atividade que o professor desenvolve junto a ele. E até uma desconfiança grande da capacidade de que aquilo tenha como resultar em algo bom. Então, estão ambos isolados numa sala de aula, portanto, que não funcionou, antecedido por um projeto que não tem funcionado e por relações que não funcionaram desde o princípio, sem que ninguém muitas vezes perceba que isto está acontecendo e este processo está em curso. E o terceiro elemento desta crítica da razão docente pura é a desconsideração ad limine da carga cognitiva prévia com a qual os alunos cheguem ao curso, o que poderia influenciar não apenas o ritmo, mas a forma de abordagem e o conteúdo previsto no plano de ensino. Ontem a professora Lucia já mencionou isso com bastante ênfase, e ao longo de muitas das exposições hoje, esse elemento volta a aparecer. Nós não sabemos definitivamente quem são nossos alunos. E não basta para
dizer que sabemos algum quadro socioeconômico ou um perfil socioeconômico de quem são esses alunos. Essa desconsideração prévia da carga cognitiva com que eles chegam é um elemento que é problemático nesta crítica a que eu estou me referindo agora. Portanto, já invertendo para a segunda parte dessa exposição, os projetos pedagógicos orientados para os alunos, que sejam, portanto, projetos pedagógicos baseados em competências e destrezas. Eu estou falando até o presente momento de projetos pedagógicos orientados para o professor e dos problemas que nascem deste projeto, dessa natureza de projeto pedagógico. E agora eu quero propor alguma outra coisa. Projeto pedagógico voltado ou orientado para os alunos. Na linha do protagonismo a que se referiu a professora Juliana na exposição anterior. Eu creio que para que isso seja explicitado, que comecemos a entender o que isso significa, basta uma proposição inicial que eu considero forte. Que tipo de pergunta efetivamente deve orientar um plano de ensino? Para que eu compreenda se esse plano de ensino se baseia em um projeto orientado para o aluno ou um projeto baseado ou orientado para o professor. O que os alunos precisam saber ou o que eu quero ensinar? Esta pergunta, o que eu quero ensinar, o que eu, professor, quero ensinar, em regra é a pergunta de base que está na nossa cabeça, ainda que não formulada, quando nós, professores, sentamos diante do computador para construir os nossos planos de ensino com seus conteúdos, as suas emendas e os seus objetivos. O que eu, baseado no que sei, baseado na minha formação, quero ensinar para estes alunos? A pergunta não é o que eles precisam efetivamente saber. Não se trata apenas de retórica, ou de uma retórica vazia. A pergunta, ela muda o tipo de observação e o tipo de atenção que nós precisamos ter na elaboração, seja dos projetos, seja dos planos de ensino, dos respectivos planos de ensino. Quando o professor pergunta para a elaboração do seu plano de ensino o que eu quero ensinar para os alunos, este plano é autológico, porque a pergunta é autológica. Não é uma pergunta relacional, ela é uma pergunta que se circunscreve exatamente naquele universo de isolamento a que eu me referi até agora. Porque o único personagem ativo do qual as ações emanam e para o qual estas ações retornam é o próprio professor elaborando o seu plano de ensino. Aí reside a autologia a que esta pergunta se refere, que eu quero ensinar. Então os planos de ensino vão sendo sofisticados, ou vão modificando-se, eles vão introduzindo cada vez mais coisas ou retirando outras, a partir daquilo que é a sinergia da formação do próprio professor. Então vejam que não se trata apenas de falar que a reflexão é importante para a atividade docente, ou a reflexão sobre o ato de ensinar é importante para a atividade docente, porque isto é uma reflexão sobre o ato de ensinar também, mas a questão é qual é o sujeito que nós colocamos em horizonte quando fazemos a pergunta sobre o ato de ensinar. Porque se esse sujeito for apenas o professor, a partir de um ponto de vista autológico, os planos de ensino estão perfeitamente inseridos dentro dos elementos dessa crítica da razão docente pura a que me referi. Entretanto, se a pergunta for o que os alunos precisam saber, isto nos obriga a colocar no horizonte o outro, um sujeito que não somos nós próprios.
Um sujeito, portanto, que se antes eu era indiferente a quem era e ao que sabia, agora eu não posso mais ser. Não há mais essa alternativa. Quando a pergunta é o que eu quero ensinar, eu não preciso saber nada do aluno. Agora, se a pergunta é o que os alunos precisam saber, aí eu preciso começar exatamente pela resolução dessa questão. Quem é o aluno? Que tipo de aluno eu recebo? E é diferente isto para um professor num determinado ciclo inicial de curso em comparação a um professor de um ciclo intermediário ou de um ciclo final. O conhecimento destes movimentos e a encarnação destas pessoas é absolutamente indispensável. Eu preciso dar carne, eu preciso dar corpo para estas figuras que não são mais figuras apenas abstratas, os alunos. E eu preciso saber quem eles são. E a partir daí, quais são as deficiências, quais são as virtudes e o que eu posso fazer a partir de umas e de outras. Isto precisa estar no plano e no projeto. Aqui, portanto, eu quero propor provocativamente uma mudança do termo, de maneira que possa deixar um pouco mais claro onde eu estou querendo chegar. Ao invés de falarmos de planos de ensino, falarmos de plano de aprendizado. Penso que essa expressão possa deixar mais claro o argumento da pergunta, ou o argumento que reside na pergunta, o que os alunos precisam saber. Penso também que esta expressão nos coloca, desde logo, diante da questão de que não podemos ser indiferentes ao resultado ou aos resultados da atividade de ensinar. Porque o plano é de aprendizado. Ele não é mais apenas um plano de ensino que possa ter, portanto, uma dimensão autológica. Porque o professor pode se desenvolver muito bem. Agora, os resultados precisam entrar nisso para que avaliemos se esses resultados são reais ou não, e não apenas do desempenho do professor dentro de sala de aula, considerado ele próprio como sábio no palco. A concepção de planejamento orientado para o aluno baseia-se num fundamento, de tarefas ou carga de trabalho. Este workload que faz parte desse hemisfério proposto de um plano de aprendizado, que é um hemisfério completamente distinto de um plano estritamente de ensino. Este workload, ou um plano voltado ou baseado neste binômio, que é voltado para o aluno, orientado para o aluno, e uma carga de tarefas ou uma carga de trabalho estabelecida para este aluno, ela precisa contemplar o atingimento de determinadas competências e menos para os conteúdos que costumam ocupar quase que integralmente os planos de ensino mais tradicionais. Quando a concepção ela procura responder ao que os alunos precisam saber, portanto, os conceitos fundamentais que se desvelam aí dizem respeito a quem é o aluno e que tarefas eu preciso estabelecer para este aluno, considerando que resultados de aprendizado nós precisamos atingir, e não qual é a quantidade de conteúdo que será transmitido. Porque o conteúdo aí acaba, ainda que não perca a sua importância, não perderá jamais, porque isso não faria sentido, mas ele diminui o âmbito de importância, porque ele não é mais um elemento isolado, um elemento sozinho no planejamento docente. A concepção de uma carga de trabalho ou de tarefas aos alunos desafia o planejamento, na medida em que requer que o professor reflita sobre o que pretende que seja atingido ao final das etapas formativas. O planejamento de ensino, quando é autológico,
ele requer uma capacidade e um esforço muito menor do que aquele de um plano de aprendizado. Precisamente porque, se em um eu dispenso qualquer compreensão relacional, no outro eu preciso levar em conta uma compreensão relacional que dialoga com o aluno e, como veremos aqui, dialoga necessariamente com o projeto de curso, que não pode mais ser, portanto, um projeto oculto. Ele tem que ser desvelado. Tais resultados podem estar desconectados daquilo que foi definido no projeto pedagógico de curso, pensado enquanto um trabalho coletivo, no qual um professor encarrega-se de implementar e desenvolver competências junto aos alunos, aos quais serão necessárias para os demais ciclos e professores ao longo do currículo, seja transversalmente, seja longitudinalmente, no eixo de formação plurianual, como vamos ver no slide a seguir. E, evidentemente, os resultados pretendidos no plano devem estar interligados com as competências definidas pelo projeto. Quer dizer, aqui está faltando só uma expressão que muda todo sentido. Tais resultados, eles não podem estar desconectados. Não podem estar desconectados de uma compreensão do projeto. Porque, para entender quem é esse aluno, eu entendo ao longo do processo de formação. E não apenas no momento em que ele terá um contato pontual comigo em algum semestre do curso. Porque, como a formação desse aluno é uma formação que deve levar em conta não apenas o contato que eu terei com ele, mas sim o que ele representa ao longo de todo o processo de formação do curso, a tarefa do professor não é mais compreendida e não pode mais ser compreendida como uma tarefa individual. O professor, portanto, vamos dizer desta forma, ele tem o dever de entregar algum tipo de resultado para o projeto. Porque ele depende destes resultados para o aluno que está chegando a ele, mas os professores dos semestres e ciclos que virão depois também dependem dos resultados que esse professor for capaz de entregar para os demais professores e demais ciclos, compreendendo o aluno ao longo deste processo. Portanto, esta carga de trabalho, estas tarefas, este workload, ao mesmo tempo as competências e destrezas, não podem mais ser pensados somente em razão do plano de ensino individual do professor. Ou eles são pensados no conjunto do projeto. Então, o que é que esse projeto imagina para a formação do aluno, ou nós continuamos presos a uma concepção autológica, em que aquele ensino está circunscrito, ou preso, ou enclausurado apenas no trabalho mais estrito daquele professor em um determinado semestre, em uma disciplina apenas. A relação, portanto, entre projetos pedagógicos e planos de aprendizado já está sugerida. Há uma linha transversal em cada um dos projetos e há uma linha longitudinal em cada um destes projetos. Há um conjunto de disciplinas que estão situadas simultaneamente nos períodos e nos mesmos semestres, e há um conjunto de disciplinas distribuídas ao longo de ciclos progressivos de formação. O conhecimento e a discussão, portanto, a integração e o envolvimento dos professores, seja no conhecimento do que são as competências que estão distribuídas ou devem ser atingidas nestas linhas transversais e nas linhas longitudinais, numa concepção de projeto orientado para o aluno, esse conhecimento e esse desenvolvimento são indispensáveis. Porque o professor não é mais o sábio isolado do palco, mas um elemento importantíssimo de um conjunto de formação no qual ele entrega uma parte. Ele precisa saber o que está ao seu lado, o que veio antes e o que vem depois. A relação, portanto, com o projeto pedagógico muda e induz a uma mudança de relação também
com a própria coordenação do curso, numa concepção pedagógica integrada. A coordenação do curso não pode mais ter apenas a relação administrativa com os seus professores e nem os professores observarem essa coordenação meramente como órgão de despacho dos requerimentos ou atribuição de carga horária ou distribuição de salas e turmas. Porque é esta coordenação o ponto de convergência para um projeto dinâmico, para um projeto que se reinventa, para um projeto que precisa ser dialogado com os professores. Ela deve assumir esta tarefa de liderança de um plano coletivo. Segundo a dimensão transversal, cada semestre é planejado pelo projeto pedagógico como sendo uma unidade ao final da qual o aluno deve possuir determinados conhecimentos e ter desenvolvido algumas competências e habilidades mínimas, sem o que cabe a sua retenção. O plano longitudinal do projeto pedagógico é aquele em que, consideradas as competências relativas ao perfil profissional a ser formado, estrutura e dispõe sequencialmente cada qual dos semestres na linha do tempo de formação, de maneira que a diretriz dominante será a de que cada ciclo ou unidade, como os semestres, por exemplo, entrega a seguinte resultados que são tidos como básicos para que um novo ciclo seja iniciado. E me encaminhando aqui para o final. Saber o que os demais professores fazem, o que se espera do semestre ou de cada unidade, quais as competências pretendidas ao final, tudo isto é matéria-prima do trabalho cotidiano do professor. Nesta concepção de um projeto integrado, um projeto dinâmico, um projeto vivo, e os seus esforços intelectivos, da sua capacidade de ler a realidade e os tempos e aperfeiçoar as pretensões do projeto pedagógico que é vivo. O curso, por sua vez, é sempre o resultado do valor da comunidade acadêmica que é criado em torno dele. O projeto pedagógico, portanto, não é o papel do processo, o papel que é entregue no processo regulatório. O projeto pedagógico é o conjunto vivo desta comunidade acadêmica que precisa ter a capacidade de estabelecer a leitura do seu próprio tempo, estabelecer quais são os objetivos que precisam ser enfrentados a partir dos diagnósticos que resultem desta leitura e, ao mesmo tempo, uma capacidade enorme, e esta é também desafiadora, de integrar cada qual dos professores e cada qual destes alunos em um processo que exige responsabilidades mútuas. Portanto, é muito mais cômodo que nós imaginemos o curso como uma série de unidades fragmentadas, isoladas, indiferentes em relação umas às outras, porque isto elimina a necessidade do diálogo, muitas vezes elimina a necessidade do convencimento e da argumentação e do esforço que toda esta leitura, que muitas vezes resulta em enfrentamento e necessidade de mediação de conflitos, né, de mediação das diferenças que existem entre os membros que compõem o curso, isso evita que estas coisas venham à tona. Elas estão lá, todos sabem que estão lá. Mas quando o projeto é vivo, nós não podemos ignorar isto. E isto é um elemento com o qual os cursos trabalham, com o qual os cursos vivem. O desafio aí é que caminhamos todos juntos a partir de uma ideia comum de formação que não pode mais ser esta qualidade hipostasiada, porque ela não é capaz de manter esta liga. Esta concepção formal de qualidade não é capaz de manter um projeto vivo, as pessoas juntas. Um curso com alunos e professores caminhando em conjunto, sabendo lidar com as suas diferenças e os desafios de uma realidade que é uma realidade conflituosa, é uma realidade desafiadora.
Nós temos que definir o que é esta qualidade. Definir o que é esta qualidade é definir exatamente com quem nós trabalhamos e onde pretendemos chegar. Isto jamais pode ser definido em uma diretriz curricular. Nesta concepção, jamais uma diretriz curricular pode ser demandada a este respeito. E muitas vezes, nesses debates nacionais, é o que vemos. São os cursos e os seus diretores e os seus coordenadores demandando que o Ministério da Educação defina o que é a qualidade. Não será jamais o Ministério. Espero que não seja o Ministério. Porque qualquer definição desta natureza seria uma definição formal, hipostaseada, incapaz de dizer aos cursos como estes cursos se manterão juntos, como estes projetos podem efetivamente acontecer. O fato, portanto, para concluir aqui, é que estamos condenados a essa liberdade. Estamos condenados a esta autonomia. Seremos nós, dentro dos projetos pedagógicos, que vamos ter que lidar sempre com a dificuldade de definir o que estes cursos são. Com todo o trabalho, com todo o esforço, com todo o penar que muitas vezes isto exige. Mas é claro que quando os cursos conseguem esta maravilha, aí talvez o trabalho docente se torne mais tangível, como a professora Lucia ontem disse. Talvez possamos ver até os resultados do trabalho docente na transformação das pessoas e das comunidades, que deve ser sempre um fim almejado. Eu agradeço a paciência e a atenção e fico à disposição.